Que assim, você teve o Web 1, que é quando a internet vira comercial, deixa de ser militar e acadêmica e passa a ser comercial. Isso foi uma discussão importantíssima, que só aconteceu por causa do browser também. Porque antes você já tinha o e-mail, já tinha terminal virtual, mas você tinha transferência de arquivo, né? O mundo já estava todo interconectado por internet, mas não tinha o ser humano básico, assim, o ser humano comum, como eu, você. E aí, quando a internet vira comercial, você tem a Web 1 com o browser, né, o Netscape, depois toda essa coisa que a gente acompanhou. E aí vem a Web 2, aí teve a explosão da bolha e tudo mais. E aí nos anos 2000 vem a Web 2, que é o quê? São essas grandes plataformas, né? Hoje você tem 3 bilhões de pessoas no Facebook. Sim. Você imagina um banco, a gente no Brasil falava, nossa, o banco de dados do Fundo de Garantia tem 30 milhões, 40 milhões. E agora você fala, tem um banco de dados que tem 3 bilhões de pessoas e tem um dono e é controlado lá da Califórnia. Ou você tem um Uber, um iFood, né? Não, o iFood é brasileiro, mas o Uber que está lá na Califórnia controlando os carros aqui em São Paulo. Aí você, nossa, é muita centralização, é muito dado na mão de cada um. É um pouco parecido com o que aconteceu lá no século XIX, né? Você teve o telégrafo lá nos anos 30, nos anos 40 do século XIX, que foi aquela explosão. E isso mudou o mundo, e aí você teve o petróleo, e aí os oligopólios. Então a gente está vivendo essa segunda, a Web 2 é essa segunda onda onde se montam esses enormes oligopólios. E agora nós estamos na Web... aí na Web 2 ainda, uma coisa que vai gerar a Web 3 é o celular. Lá em 2007, não o celular, mas o smartphone. Né? A Apple com o smartphone mostrando que já era possível juntar tudo, né? E aí tudo que veio em cima disso. Então a Web 3 ela é esse momento em que não é só a indústria, não é só finanças, não é só cripto, mas é as legislações, as jurisdições entendendo que, tem muito poder concentrado. A gente precisa disruptar isso, a gente precisa fragmentar esses bancos, a gente precisa localizar. Para isso a gente precisa descentralizar. E aí vem toda uma discussão mundial de privacidade, de proteção de dados. Então a Web 3 é uma web que quer romper com esses enormes silos e quer entregar mais poder para o usuário final lá com o seu dispositivo para provar quem ele é, para usar esses recursos, porque daqui a pouco a máquina já consegue provar que é humana, né? O tal do teste de Turing. Então nós precisamos de novos mecanismos de identificação, nós precisamos de novos mecanismos de interação.